para gravar. Bom, esse aqui, gente, que afinal o que que é esse tal de comportamento verbal, tá? Eu vou pular essa primeira parte aqui, que não é importante, e vamos começar a falar de comunicação. Eu lembro que eu dei um exemplo para vocês na aula passada, né, que eu gosto muito de conversar com os meus pacientes, assim, é praticamente inevitável, porque em algum momento alguém chega assim para mim e fala assim: ah, eu perguntei para fulano alguma coisa e aí eu não gostei da resposta, né? Ou então chega assim para mim e fala assim: Denise, será que eu pergunto tal coisa, né, para alguém, sei lá, qualquer que seja a pessoa? E aí a minha resposta é sempre a mesma. Antes de você fazer uma pergunta, você tem que se perguntar o que é que você quer ter como resposta, tá? E aí a gente lembra um pouquinho do texto da aula passada, quando eu falei, né, que tem que ter aquele que pergunta, né, e o que vai receber essa pergunta, né? Então, para isso, precisa de pelo menos duas pessoas, para que haja essa interação, ok? Bom, então aqui nesse texto, o que ele fala, né? Que a noção que vem primeiro à cabeça ao pensar em comportamento verbal é de que seria talvez mais ou menos o mesmo que linguagem, ou talvez comunicação. Então, esse é o primeiro equívoco, né? A gente associar o comportamento verbal à linguagem. No entanto, esses dois conceitos já existiam e tinham significativo corpo teórico, mas para o Skinner não haveria nada a se dizer de novo, voltando às explicações circulares. Então, ele teceu críticas à noção de linguagem e demonstra porque ela não é a mais adequada para explicar o comportamento verbal. Então, tudo isso para dizer que o Skinner já viu e entendeu que as pessoas associavam sempre um comportamento, como outro qualquer, à linguagem. E aí a gente falou um pouquinho disso também na aula passada, né? Que o comportamento verbal, ele envolve expressões, né? Ele envolve comportamentos não vocais, né? E a linguagem, ela está muito associada ao vocal. Então, a linguagem tem um caráter de coisa, algo que a pessoa adquire e possui. Os psicólogos falam em aquisição de linguagem por parte da criança. Vocês já devem ter escutado isso, né? Ou não? Psicologia do desenvolvimento, vocês já tiveram? Não? Sim. Então, vocês com certeza já estudaram aquisição de linguagem. Então, as palavras e as sentenças que compõem uma língua são chamadas instrumentos usados para expressar significados, pensamentos, ideias, proposições, emoções, necessidades, desejos e muitas outras coisas que estão na mente do falante. Então, lembra do falante, né? É aquele que vai expressar alguma coisa e o outro que vai escutar isso que foi expressado. Então, uma concepção muito mais produtiva é de que comportamento verbal é comportamento. Por que a cara deu? Não mostramos, né? Porque já liberou. Gente, olha os microfones aí. Bom, então, comportamento verbal como operante. O que é o operante, gente? Vocês lembram? O que é um comportamento operante? Peraí, deixa eu pegar um caderno. Operante a gente já faz quase que no automático? Não. Esse é o respondente, onde tem só o estímulo e a resposta, né? Que a gente O entende, condicionamento então... operante é aquele falar, escrever, digitar, usar códigos, expressões sociais. Bonitinho ali. O operante, gente, é aquele que tem a modificação no ambiente, lembra? E que tem consequências. Então, ele altera o ambiente e ele sofre alterações também. Lembra disso?
Esse conceito é importante, tá bom? Então, anotem aí. Tá aqui, ó, novamente, vocês não repararam. Comportamento verbal como operante, que é definido, então, em função do contexto em que ocorre. Lembre-se, então, do contexto, é tudo aquilo que envolve um comportamento e das suas consequências. Então, a gente pode pensar em gatilhos, né, que desencadeiam algum comportamento e as consequências desse comportamento. Então, dizer que comportamento verbal é o uso de linguagem apenas não nos diz nada sobre relações funcionais. Então, se a gente está falando aqui que ele tem uma relação com o contexto e ele vai produzir de alguma maneira ou eliciar, né, consequências, ele produz consequências nesse contexto, ele tem uma função. Tá certo, gente? Ou não? Tem, ué. Se Tem. ele modifica, Né? Se ele provoca alguma modificação, né? Então ele pode ser pensado para, né, produzir essa modificação no ambiente, correto? Então eu sempre venho falando para vocês fizeram aquele trabalho do filme, ali mostra que cada comportamento tinha uma função. E o mais interessante, gente, que sem querer vocês já trabalharam com comportamento verbal. Porque quase todos vocês colocaram em algum momento, né, na prova também, algum exemplo de operante como um comportamento verbal. Então, fulano falou tal coisa para que a menina lá se apaixonasse por ele. Vocês lembram disso? sim. Então, na verdade, vocês, né, inconscientemente, vocês já estavam trabalhando com esse conceito de comportamento verbal. Bom, então a mesma coisa acontece com o conceito de comunicação. Então, dizer que alguém emite uma mensagem, que depois é decodificada por alguém que recebe, não ajuda. Isso que é comunicado, onde é que está? E a linguagem que é usada? Onde são guardadas as suas ferramentas? Então, por isso, o caráter mentalista da ideia, que padece, então, dos mesmos problemas que o Skinner apontou na rejeição do mentalismo do behaviorismo radical. Comportamento verbal não é apenas fala. Então, tudo isso aqui se resume a comportamento verbal não é apenas fala. E por que que ele não se resume a apenas fala? A vocalização. Então, o comportamento verbal compreende mais do que o vocal, por dois motivos principais. Primeiro, comportamento vocal apenas pode não ser verbal. Estamos diante de... Aqui, gente, eu tentei baixar o vídeo, mas eu não consegui achar, eu vou descrever ele para vocês. Então, estamos diante do Dia das Crianças, nada melhor que um vídeo fofo de criança para explicar. Então, vai que alguém traduz, descobre o que eles revelaram o sentido da vida. São dois bebês balbuciando, tá? Eu lembrei de um outro vídeo, para dar exemplo para vocês, que há pouco tempo atrás ele viralizou aí nas redes, que eram dois bebezinhos não, né? Criancinhas bem pequenas, 2, 3 anos, e eles corriam um em direção ao outro para se abraçar no meio da rua. Vocês viram esse vídeo, não? Ele tá até no meu Instagram, né, Eu vi tem até alguma coisa assim. Isso. Com o pai e o outro tá vindo com a mãe. Isso mesmo. E eles vão e se abraçam, e agora colocaram esse vídeo aí, e pegaram essas duas crianças para fazerem um vídeo para trabalhar com crianças sobre o racismo, enfim. Então ele viralizou mesmo, e é mais ou menos a mesma coisa que apresentava nesse vídeo aqui com os bebezinhos. Então, os dois bebezinhos estão envolvidos numa conversa animada, tá? Eles estão lá, né, gesticulando, e eles se encostam, eles balbuciam, falam aquelas palavras que você não entende, lufas, né? Que precisa ter a mãe lá, a tradutora, que eu também não sei como é que as mães entendem, mas elas entendem. Então, mais ainda, parecem estar se comunicando, já que emitem balbucios parecidos, riem e fazem gestos um para o outro. A princípio, alguém poderia dizer, mas eles não estão usando palavras, então não é comportamento verbal.
Então, não é bem por aí. No nosso comportamento verbal, não necessariamente é composto topograficamente por palavras. Lembra do topográfico, gente? Que é o ambiente, né? Tudo aquilo que envolve também. No comportamento verbal, como é o caso da linguagem de sinais e mesmo dos gestos, que em alguns casos podem ser considerados comportamento verbal. Isso foi o Baum que falou em 2006 e a gente viu sobre isso no texto passado. Ok, mas parece... A Eliane caiu de novo, só um minuto. Parece que eles estão se entendendo, usando até palavras parecidas. E aí? Então, para descomplicar, entra um mediador importante, a cultura. Essa é a parte desse texto que é mais interessante, gente. Então, o comportamento verbal é modelado por membros de uma cultura, e o ponto-chave na questão vai ser o comportamento do ouvinte no episódio verbal, como ele provê consequências para o falante. Se este tiver sido preparado de forma especial para reagir ao falante pela cultura, então pode-se falar em comportamento verbal. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu falar aqui dos bebezinhos primeiro. No caso dos bebezinhos, o que parece ocorrer é um momento ainda preliminar ao comportamento verbal. Não existe uma cultura que viva da língua do da. E mesmo que existisse, não é o caso da cultura deles. No caso do vídeo, eles falam em inglês. Portanto, eles podem até estar consequenciando a fala um do outro, mas tal comportamento precisará ser modelado para falar com os outros. E aí vão entrar pais, o resto da família, a escola e tudo mais. Só um outro exemplo desse comportamento, disso que eu estou falando da questão cultural, a minha mãe gosta muito de ver programas do Alasca, né? E tem um que eu acho que passa no Discovery, que eles são... É uma família de um cara, um suíço, que foi para o Alasca, e aí eles constroem, né, eles têm uma fazenda, né, agora várias fazendas todas unidas, né, então a família se dividiu toda ali dentro. Então são, acho que tem mais de 2 filhos, mas os que aparecem nessa série são 2 filhos, com seus netos, bisnetos, enfim. E aí, eu não sei reproduzir, gente, mas eles fazem eu não sei do que chamar, é como se fosse uma musiquinha que eles fazem sempre que eles estão chegando na fazenda um do outro, ou quando eles fazem, terminam um trabalho, e isso não é uma língua, entende? E é muito cultural, é deles. Eles se comunicam a partir desta linguagem que é da cultura deles. Talvez para uma outra pessoa que seja inserida ali, ela não tenha essa compreensão, ela não dê o mesmo significado e, portanto, ela não vai ter a mesma consequência, tá, que tem para aquelas pessoas que utilizam esse comportamento verbal. Deu para entender, gente? Não estou entendendo muito bem, não. Desculpa. Então, vamos lá de novo. Por favor. Eu falei que mais ou menos. Eu falei assim, que mais para menos. Deixa eu usar esse exemplo que eu acho que vai ficar... é uma comunidade, tá? Que veio da Suíça. E eles estão no Alasca. Eles falam inglês. Antes eles falavam francês, tá? Francês e alemão. Eles foram para o Alasca, eles falam em inglês, ok? Então, são línguas diferentes. Porém, tem um comportamento verbal que eles utilizam para se comunicar, que é... Ai, gente, é que eu não vou saber falar. É um negócio assim, é uma musiquinha que eles usam, entende? E que eles se comunicam, eles não têm uma linguagem comum, entende? Não é francês, não é alemão, não é inglês, tá?
é um comportamento que serve para a Eu mesma entendi. comunicação. Entende? Eu Então, eles entendi. se cumprimentam a partir dessa linguagem, desse comportamento verbal. Própria, né? Criada por eles, né? Que Isso, se eu chegar lá, eu não vou entender porque eu não faço parte daquele grupo, mas foi uma dessa comunicação cultura. elaborada dentro daquela sociedade, daquele conjuntinho. Entendi. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. E por isso que a gente fala, esse não é um comportamento verbal? Ele é um comportamento verbal. E ele é operante porque ele produz consequências. Ok? Bom, aí a gente fala aqui, né? Então, no caso os animais não humanos que aprendem a falar. Como que é isso? Então, uma coisa que sempre dá um nó na ideia clássica de que a linguagem é um dom humano são os animais que aprendem a falar, seja por características próprias da espécie, como os papagaios, ou como parte de experimentos. Então, um caso famoso é do chimpanzé Nin Chimpinski, que aprendeu 125 sinais da língua americana para surdos e formava pequenas frases com eles. Então, eles se comportam verbalmente. Esse experimento ele foi reproduzido aqui no Brasil também, né? Alguns com sucesso, outros nem tanto, tanto na Universidade de Brasília, né, que foi o primeiro laboratório da UNB, né, de behaviorismo radical, e na USP também tinha um experimento, né, que trabalhava com chimpanzés. Então, se formos levar em conta aspectos específicos, nenhum desses casos vai falar do mesmo comportamento verbal que se fala em humanos. Então, os papagaios, por exemplo, porque eles imitam, né, o som da fala humana, mas eles não estabelecem uma cultura com os mesmos signos ou palavras entre indivíduos da sua espécie. Tá vendo a diferença do exemplo que eu dei, né, dessas famílias do Alasca e, por exemplo, de um chimpanzé ou de um papagaio? Eles não vão formar culturas, entende? Porque ali o netinho, que eu tô falando, o bisneto, que é um menininho de 3, 4 anos, ele já faz esse mesmo som, tá? Que o bisavô faz, entende? Então, eles criam uma cultura que é só deles. Isso os animais não fazem, ok? O mesmo ocorre, então, com os chimpanzés e outros participantes de experimentos como que citei. Mas interpretando a grosso modo o que define o comportamento verbal, animais que fazem sinais ou emitem vocalizações uns para os outros e são reforçados por isso de alguma forma, podem estar se comportando verbalmente, incluindo aí a fala dos golfinhos, por exemplo. Vocês sabem, né, que eu sou fascinada com os meus cachorrinhos. Nosso tempo, a gente só tem 10 minutos, talvez seja preciso usar mais um pouco, tá, gente? Então, os meus cachorros, por exemplo, eu consigo identificar a forma como eles se comportam verbalmente. Eu sei, por exemplo, quando eles estão latindo porque eles identificaram algum barulho estranho, tá? Tipo, se alguém chega lá na rua e eles identificam, eles latem de uma forma. Se é uma pessoa estranha entrando no prédio, eles latem de outra forma. Se eles dão uma choramingada ali, às vezes porque eles estão com fome, a gente identifica de outra forma. Então, esse também é um comportamento verbal. Tá? O mais interessante, já contei para vocês que agora são 4 aqui na minha casa. Eles se entendem. Se um late e corre para a porta porque tem alguém estranho, os outros vão fazendo também, tá? Então é como se eles percebessem que há algo estranho. E você pode verificar porque tem alguma coisa estranha. Então já existe uma cultura, entende? Ainda que seja uma mini cultura, existe. Tem uma obra do lado da minha casa e eles têm 2 cachorros. E os cachorros uivaram muito esse final de semana, desde sexta-feira.
os meus cachorros não se importaram. E aí eu fui perguntar na segunda-feira o que tinha acontecido, porque eu fiquei muito preocupada com o cachorro. Né? Eu falei assim, nossa, você tá uivando muito. Ah, é porque são 2 cachorros. E aí a gente tirou um deles, então só ficou um. E aí ele tava com saudade do outro. Entendeu? Aí num outro dia, quando esse mesmo cachorro uivou, mas ele uivou de uma maneira diferente, os meus cachorros começaram a uivar também. O que era? Tinha uma pessoa que tinha entrado na obra. Isso é uma cultura, entende? Então, tudo isso, gente, é um comportamento verbal, tá? E essa é a parte mais interessante, mais importante desse texto aqui. Então, mesmo com chimpanzés e outros participantes de experimentos, como que citei, mas interpretando a grosso modo o que define o comportamento verbal, animais que fazem sinais ou emitem vocalizações um para os outros e são reforçados. Por isso, de alguma forma, podem estar se comportando verbalmente, incluindo a fala dos golfinhos, por exemplo. Tais indefinições são frutos do fato de que comportamento verbal é comportamento. E todas as espécies se comportam, tendo elementos comuns nisso. Podemos até ter um tipo especial de comportamento verbal, mas a proximidade desse comportamento aprendido por outras espécies só reitera o fato de que, pensando evolutivamente, os seres humanos são apenas uma espécie entre muitas. E não se acham separados dos animais por uma barreira insuperável. A ênfase da análise do comportamento se afasta de distinções baseadas no fato de se pertencer a esta ou aquela espécie e se volta para distinções baseadas nas relações entre comportamento e ambiente. Então, qual que é a importância de se definir o comportamento verbal? Então, isso que eu acabei de falar, gente, é que a gente acaba negligenciando ou com muito preconceito dizendo que outras espécies não se comunicam, porque elas não vocalizam, porque elas não usam a mesma linguagem que a gente. Isso está correto, gente? Dizer que outras... Não. Né? Que ela está falando ali. Não, claro que não, gente. Eles se comunicam, né? Ainda que eles não façam parte da nossa cultura. Essa é a grande diferença, tá? Então, se eles estabelecem vínculos, se eles se compreendem, eles estão se comportando verbalmente, tá? Desassociem essa questão do vocal, gente. Um surdo, mudo, ele não se comunica? É óbvio que ele se comunica, tá? Pessoas de índios, de tribos, né, isoladas, eles não se comunicam? Sim, correto? E eles têm uma cultura que é deles, não é isso? Sim, gente. Estou esperando o Rúbia, a Maria Laura, a Renata. Sim. Deixa eu te perguntar, Denise. Diga. Então, como definição, se eu afirmar que o que define o comportamento verbal é se eles se compreendem como uma forma de usando sons ou não sei se tem que ter som, mas se eles se comunicam entre si é uma forma verbal, é a forma deles verbal. É um comportamento. Não precisa ser a minha. É um Exato, comportamento, é um comportamento verbal. Tá? Então, e principalmente, coloca aí, então, nas suas anotações se ele provoca, tá, alguma modificação no ambiente, se ele produz consequências, que aí vem do operante. Então, isso é importante nesse comportamento. Ok? Um sinal de fumaça numa tribo indígena seria um comportamento verbal? Seria, tá? Porque eles não, dentro daquela cultura, né, que é do aprendizado, correto? Eles se compreendem, eles se comunicam, não é isso? Uhum. Sim. Então, sim, tá? A gente usa uma expressão, gente, que é muito comum
que eu acho até que tem uma questão que eu fiz para vocês. Eu te conheço pelo seu olhar. A Rúbia olhando para a Patrícia. Vocês verbalizaram o que vocês viram ontem? Não. Não, eu só ri mesmo. Gente, olha só, né, olha o que vocês estão falando. Dentro da nossa cultura, isso já provocou uma modificação no ambiente, que além da risada, hoje, num dia que eu não tenho acesso a esse vídeo, eu não sei o que foi mostrado, aqui dentro, na minha imaginação, graças à nossa cultura, eu já estou imaginando o que possa ser. Ah, mas tem gravado. Ah, mas eu vou ver. Óbvio que eu vou ver. Isso é comunicação, gente. Tá vendo? Então, assim, quando eu pergunto, né? Eliane hoje não tá com uma carinha boa. Em que eu tô me baseando nisso? Eu tô me comunicando com ela, não tô? Agora ela tá boa, ela tá sorrindo. Eu preciso. Você não precisa verbalizar. Entende? A gente olha e já. A gente vai cair, tá? Vou parar aqui. Vocês querem 10 minutos ou não? Não precisa, né? Não faz. 5 minutos. Eu só tenho uma pergunta. Vai cair. 5 minutinhos. Ah, Tá? tá bom. Vou fechar aqui.